mortos logo no começo é gigantesco. Pessoas que fazem o transplante e logo em seguida morrem. Ou que precisa repor, fazer um novo coração, um novo pulmão e corre atrás de outro doador. É gigantesco esse número. Muitas vezes o transplantado tem 62, 63 anos. E eu não estou falando isso que a pessoa que 60 e poucos anos não mereça viver. Eu só estou falando que tem gente com câncer que não consegue fazer uma químio. O lobby é muito grande e tem muita gente ganhando dinheiro com esse negócio de transplante sem eficácia nenhuma. O meu filho, quando entrou no hospital, o SUS pagaria para o médico R$ 350 para cuidar dele, pelo trauma craniano que ele teve. O cara que recebeu o pulmão dele, o médico ganha R$ 97 mil. Um doador, ele vale para o SUS, para os médicos, aliás, mais de R$500 mil. Um doador. A transição democrática se completa neste instante, com a posse de um presidente da República eleito pelo voto direto da maioria do povo brasileiro. Todos nós temos compromissos com a democracia, tão duramente conquistada. Temos compromissos com a justiça social. Temos compromissos com o desenvolvimento, com a liberdade e com o progresso que haverá de nortear os rumos deste país a partir deste quinquenio. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Compromisso do Presidente da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Se havia alguém no Brasil que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Meus queridos brasileiros e brasileiras, pela decisão soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. Sinto uma imensa honra por essa escolha do povo brasileiro. E sei do significado histórico dessa decisão. Sei também como é aparente a suavidade da seda verde-amarela da faixa presidencial, pois ela traz consigo uma enorme responsabilidade perante a nação. Para assumi-la, tenho comigo a força e o exemplo da mulher brasileira. Abro meu coração para receber neste momento uma centelha da sua imensa energia. E sei que meu mandato deve incluir a tradução mais generosa dessa ousadia do voto popular, que após levar à presidência um homem do povo, um trabalhador, decide convocar uma mulher para dirigir os destinos do país. Venho para abrir portas para que muitas outras mulheres também possam no futuro ser presidentas. Ó pátria máscara, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e diga o pendilouro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. E minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança. Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia. Confiança na recuperação da economia nacional, nos potenciais do nosso país, em suas instituições sociais e políticas, e na capacidade de que, unidos, poderemos enfrentar os desafios deste momento que é de grande dificuldade. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada. Esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo,
Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. Juntos temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. E a voz das ruas e das urnas foi muito clara. E eu estou aqui para responder e, mais uma vez, me comprometer com esse desejo de mudança. Também estou aqui para renovar nossas esperanças e lembrar que, se trabalharmos juntos, essa mudança será possível. Respeitando os princípios do Estado Democrático, guiados pela nossa Constituição e com Deus no coração, a partir de hoje, vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. Vamos promover as transformações que o país precisa. Dos filhos deste sol nas mãos, gente, pátria amada Brasil. Espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando tu está ouvindo isso daqui. Se for à noite, né? Estamos na estreia deste programa. Ou será que eu vou colocar para estrear de manhã? Não sei. Estou pensando. O mais provável é de noite, mas se bem que o pessoal gosta de ouvir de manhã, enfim, vamos ver. Pois bem, hoje o programa em que eu trago trechos do Paulo Pavese, falando sobre o caso, o primeiro programa, né, aliás, em que eu trago a minha entrevista com ele, né, trechos. E, cara, o Paulinho existiu, tal qual tantas crianças que passaram fome, que foram maltratadas, assassinadas, pessoas que sofreram, né, por conta de quem está no governo. Pois é. Uma coisa que é importante levar em consideração é o seguinte. O que é uma sociedade? Uma sociedade é um grupo de pessoas que se unem em prol de um mesmo objetivo. Então, por exemplo, um homem e uma mulher se casam no intuito de ter filhos. Logo, ou pelo menos tentar, né? Enfim, mas querem ficar juntos, querem construir a sua família. E os filhos, né, quem nasce dentro dessa sociedade, cujo bem são os filhos, bem não no sentido de coisa que é minha, né? Eles são o bem comum, são o bem comunicável do casal, nesse sentido. Essas crianças, elas simplesmente nasceram ali, né? O Hernani nos trouxe muitos casos de famílias com diversos problemas, né, por conta
principalmente de narcisistas ou mesmo psicopatas, né? Algumas mulheres borderline, se bem que existem também homens borderline, mas enfim, os casos trazidos são de mulheres, no caso. Poxa, eu nunca esqueço do caso da senhora Geisa, que, coitada, tem problemas até hoje por conta das maldades feitas pela mãe dela. E tem um vizinho, sei lá, batendo num carro ou alguma coisa assim, ou cortando lenha, não sei. Então, perdoem, é a vida, é assim mesmo. É a vida, é viver, aquela coisa. Tocando em frente. Pô, só referência de música. Né? Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso. Mas enfim, vamos lá. E essas crianças nascem ali, não para que os pais façam mal para elas, como fez a senhora, mãe da senhora Geisa para ela, e a mãe de alguns ouvintes, né? Que nem o caso do rapaz que foi processado pela própria mãe, com uma denúncia falsa de Maria da Penha. A mãe com a irmã dele. Vão lá no Sociedade Primitiva, procurem, vocês acham. Mas a criança, ela nasce para receber, né, dos pais, aprender deles, com eles, o que é ser um ser humano, porque nós somos assim. É simples, não tem nada demais. Eu e tu somos seres humanos, só que o ser humano, ele precisa de outro ser humano para ensiná-lo como é ser humano, né? Diferente do cavalo, que, enfim, é parido, em breve tá ali em pé, tá fazendo a força dele, daí tá correndo lá em volta, tá mamando lá na mamãe dele e tudo mais, né? O cachorro, poxa, eu fiz 3 partos da minha... Olha, se bobear não foram 4, mas acho que foram só 3. Tenho a impressão de que foram 3. Da minha cadela, putz, a cadela pariu num dos partos foram 15 filhotes, cara, sendo que 2 daquela vez morreram. 15 ou 17, não me lembro mais, faz muito tempo. E o animal, ele precisa, né, de pouca coisa. Agora o ser humano não, o ser humano ele precisa do combo pai e mãe, ele precisa de um ambiente ordenado para crescer. Uma família onde a gente tem um ambiente desordenado, e paz significa a tranquilidade da ordem, ou seja, supõe-se que exista uma ordem a ser alcançada. Numa família desordenada, isso vai pra casa do caralho, com perdão da expressão. Porque, cara, não é pra ter ansiedade nessa criança. Não uma ansiedade ruim, né, pelo menos. Né, a criança ficar com medo de ver o pai e a mãe brigando. Porque aí existe um problema grave. E ela vai ficar sempre perdida quando isso acontece. Causa diversos males para uma criança. Numa sociedade maior, uma sociedade de visão macro, como por exemplo uma cidade, isso não é diferente. Ou mesmo numa empresa, se tu quiser. Quer dizer, que visão os funcionários vão ter de chefes, de proprietários que vivem brigando entre si na empresa? É horrível, é uma merda, o cara não trabalha direito. O cara fica sempre com receio. Pô, se eu falar X para um, o que o outro vai pensar, né? Ou, de repente, um chefe utiliza dos funcionários para atingir o outro. Pô, fulano... tu fala isso, mas fulano fala pelas tuas costas que tu é um baita de um filho daquela coisa. Daquela senhora que dá na zona. E o que acontece? Isso causa instabilidade.
a empresa ela não consegue ir para frente. O bem comum, né, dos empresários e de quem trabalha nela, de quem está a favor, né, de quem faz parte da mesma busca, que busca o mesmo bem comum de quem se juntou para criá-la, fica ruim, o ambiente fica uma merda, coisa e tal. Indo, né, sempre subindo, né, a gente vai chegar no governo de uma nação, claro, Mine Lovecraftiana, né, algo que quanto pior, mais perto de Silent Hill, mais perto de uma obra de Lovecraft vai ficar. Claro, tudo dentro do Minecraft. Um grande abraço, né, pro pessoal do Historinha de Minecraft, o Thiago Saquarema e o rapaz que agora, desculpa, fugiu o nome. Desculpa, bosta, fugiu. Saudades de vocês, cara, saudades de Historinhas de Minecraft. Então, o que vai acontecer nós teremos cada vez mais o quê? Desordem. Então, quando a gente tem um psicopata no poder de uma sociedade, a gente vai ter também pessoas que vão se enredar. Então não pense que, por exemplo, um psicopata que frauda, ele não vai ter alguém por trás que vai ter uma ideia de que o cara tá fazendo algo errado. Geralmente não, pelo menos, né? Geralmente vai ter alguém que, putz, né, fica ali meio assim, mas pô, o cara, dependendo, o cara fica quieto, coisa e tal, o cara percebe que tem alguma coisa de errada, e às vezes o psicopata vai dizer assim, ó, tu fez esse negócio aqui, tu sabia que eu tava fazendo errado, tu já tá participando, eu vou falar que tu participou, tu tá ferrado também, então pô, cara, fica do meu lado, né? Isso acontece em relacionamentos onde o marido ou a mulher quer destruir o outro, né? Então tem muitos casos, fora esses que o Hernani trouxe, né, onde a gente vê coisas assim. O que é o filho dourado, né? O filho dourado é uma forma de falar assim, poxa, o filho é meu, coisa e tal, olha só que bom, e fazer com que os outros filhos se sintam uns bostas e queiram fazer aquilo que a pessoa está mandando. No exemplo do rapaz, né, que o Hernani trouxe, que foi acusado pela mãe, as coisas começaram a dar errado quando? Quando ele começou a apoiar o irmão dele, filho de uma outra mulher, o pai já tinha se separado da mãe dele, e ele começou a dizer, não, pô, o fulano tem direito à herança, né? Ali é que ferrou o negócio. Então temos aí bastante pano para manga. Numa sociedade onde nós temos psicopatas no poder, uma visão macro, quer dizer, não só numa família, isso também vai acontecer. Se causa um distúrbio mental. Por meio do quê? Por meio do ambiente. Pô, fulano chegou, não posso falar tal coisa. Isso vai levando as pessoas a ficar num ambiente horrível e a se colocar numa posição defensiva. E os filhos, eles acabam não crescendo bem nisso, né? Isso é horrível. Mas isso também vai acontecer análogo, né, numa sociedade maior, seja uma empresa, seja um governo onde os psicopatas mandam, né, onde eles dividem o lucro entre eles, onde pessoas vão ser trazidas e cooptadas a participar daquilo ali. Até porque, convenhamos, né? O teu salário hoje é 3 mil. Daí com uma propininha ele vai para
né, com o 15º, 14º salário. Opa, essa propininha aqui corresponde ao 14º salário. De repente rola um 15º, um 16º, um 17º, aí vai. De repente o cara tá num padrão de vida e ele, opa, não quero sair daqui, não quero. Quer dizer, o cara vai se enredando. Ele fez a coisa errada? Óbvio que sim. Mas esse é o negócio. Agora tu vê, né, cara, que uma sociedade macro como um governo, ele foi pras cucuias quando a gente tem o assassinato de pessoas para retirada de seus órgãos. Eu não estava na cidade quando aconteceu o acidente. Eu trabalhava em São Paulo e o acidente foi em Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, num desses dias que eu estava trabalhando, aconteceu o acidente. A Rosângela, mãe do Paulinho, cuidou de tudo que tinha que ser feito e imediatamente nós morávamos do lado do hospital e foi para lá que ele foi encaminhado o mais depressa possível. E chegando lá, nós descobrimos mais tarde, né, não durante o atendimento, mas mais tarde, nós descobrimos que ali não tinha estrutura nenhuma para atendimento hospitalar. A gente não faz nem ideia como é que eles chamavam aquilo de hospital. Era praticamente um açougue, né? E nesse atendimento vieram com a comunicação de que ele estava morto. E eu, quando falaram para mim, olha, seu filho está entrando em estado vegetativo, eu pensei em outros pais, eu falei, olha, se isso acontecer e vocês comprovarem, eu vou doar os órgãos. Bom, e aí começa o problema todo. Chega no hospital um cara que é da equipe de transplante, eles fazem os testes de diagnóstico de morte, descobrem que meu filho estava vivo. E aí, qual era a posição desse médico? Ele deveria sair do hospital, deixar o hospital imediatamente, porque você está falando de um paciente vivo. Mas não, ele admite meu filho como se fosse dele e começa a tratar ele como um potencial doador. Depois de 2 dias, ele é transferido para a Santa Casa, vivo ainda, porque eles não conseguiram comprovar a morte. E lá, mediante anestesia geral, sim, eles deram anestesia geral, porque o Paulinho estava vivo e se eles fossem tirar os órgãos, ele ia se mexer, ele ia reagir. Tanto é que no meu canal eu publiquei essa semana um áudio da enfermeira dizendo que durante a retirada ela percebeu que ele estava arrepiado, que a sala tinha ar-condicionado. E você não sente frio se você está morto, né? Então, por isso eles deram anestesia geral e ainda vivo eles retiraram os órgãos e venderam, ok? E naquele dia eu trabalhei das 7 da manhã às 7 da noite. Certo. Quando falaram que ia subir uma retirada de órgão, quer dizer, eu vi ali uma oportunidade de eu ver uma cirurgia que eu nunca tinha visto. Porque eu, de fato, eu já instrumentei vários transplantes para eles. Mas aquela cirurgia eu nunca tinha visto. Mas conforme eu não vi também. Porque aquilo ali aconteceu de madrugada. Porque eu saí da sala faltando 10 minutos para 7. Mas antes disso, o doutor Sérgio, o anestesista. Sim. Ele chegou na sala, ele entrou na sala primeiro de que todo mundo. E ele preparou uma seringa. E deixou num cantinho lá. Certo. Quando foi ali por volta de umas 5 horas, por aí, é que já faz tempo, chegou a maca com o menino. Aí o menino foi colocado na mesa de cirurgia, tudo.
a moça, era a dona, porque a sala D era dela. Eu não punha em nada, em medicamento e nada. Ela preparou lá a anestesia geral, colocou todo o equipamento nele, cardioscópio, aparelho de pressão, tudo. E eu olhava aquilo e eu pensava, ué, mas ele tem uma pressão, mas nunca tinha Desculpa, visto. cortou, não entendi. Ele tem uma pressão o quê? Oi? Cortou a sua voz, desculpa. A senhora estava falando que ele estava com uma pressão normal, é isso? Ele tinha pressão boa, Aham. batimentos bons, entendeu? Sim. Aí, de repente, o doutor Cláudio, porque ele que estava como cirurgião, Sim. ele falou, estou pronto aqui. Aí o doutor Sérgio foi até lá o armário de medicamento, pegou aquela seringa e injetou na veia do menino. Aham. E eu fiquei parada só olhando. Mas antes disso, ele estava coberto com um lençol branco. Sim. Eu peguei e puxei o lençol branco. O ar-condicionado da sala estava ligado. Mas que eu olhei, ele estava todinho arrepiado. Ele estava sentindo Aí frio. eu cheguei até no doutor. Eu cheguei até no doutor Sérgio e falei para ele, parece que está com frio. Ele falou para mim, é assim mesmo. Ele disse que era assim mesmo? Continuaram lá. Ele disse que era daquele jeito mesmo. Não, isso na verdade significa que ele não estava com morte encefálica. Quem tem morte encefálica não sente frio. Então, mas eles falaram que estava, né? Aham. E eu nunca tinha visto aquela cirurgia. Aí, voltando ao assunto. Aí ele aplicou aquele medicamento. Sim. Se ele não tivesse feito o que ele fez, eu não teria nem percebido nada. Porque daí ele pegou e jogou a seringa lá do que ele estava, ele jogou lá do outro lado. Aquela seringa bateu naquele armário de medicamento, fez aquele barulhão, pula dali, pula daqui, porque era seringa de plástico. Sim. Até o doutor Cláudio parou e ficou olhando, e ele pegou e saiu da sala e foi embora. Aí eu falei, parece até que é um cachorro. Tá bom. Quando foi 10:07, eu saí da sala, encontrei com o oftalmo no corredor. Não me lembro o nome dele. Agora, eu vou falar uma coisa pro senhor, mas não me envolva não. Não. A testemunha. Só que eu acho que a testemunha foi levada tudo errado. As duas enfermeiras que pegaram o plantão à noite, eu não vejo falar delas. Elas não olham nem na minha cara. Porque eu perdi a amizade de todo mundo. É como se eu fosse um verme. Aí eu fico pensando, gente, será que eles estão pensando que fui eu que falei alguma coisa? Aí quando foi um dia, já passava tempo. A Polícia Federal dentro da Santa Casa, aí falaram, vamos começar a pegar o pessoal do centro cirúrgico para ouvir. A senhora foi chamada? Não fui chamada, porque vai escutando. Eu cheguei numa que tinha mais de 30 anos de Santa Casa e falei para ela, deixa eu te pedir um favor. Você é pro Carlão não me envolver com a Polícia Federal. Porque se a Polícia Federal for na porta da minha casa, eu vou ter que contar o que eu vi.
Eu não sei mentir. Eu não sei o que foi que ela contou. Eu sei que eu me tornei uma... Essas pessoas, quando sabem de um segredo da outra e pede dinheiro. Sim. É isso aí que eles falavam que eu era. Venderam. Então, venderam, sim, venderam. Não foi pro SUS. Não, as córneas, por exemplo, foi para um hospital em Campinas que chama Instituto Penido Burnier. Esse hospital sequer tinha autorização para fazer transplante e cobrou da família de quem recebeu as córneas, eles cobravam no formato de doação, tá? Então, o que eles fazem? Olha, eu tenho a córnea que você precisa aqui, você me faz uma doação e eu te dou essa córnea. O que significa isso? Significa que eu estou vendendo essa córnea. Não existe doação para receber uma córnea, né? Tanto é a verdade que essas famílias que receberam as córneas eram famílias bem pobres. Elas tiveram que fazer vaquinha para poder levar os meninos, que eram 2 crianças que receberam as córneas, tiveram que fazer vaquinha nas cidades de onde eles vieram para poder fazer esse transplante. Então, quem faz vaquinha não tem dinheiro para doar, certo? Sim. É uma coisa meio lógica. Então, essa doação ela é meio obrigatória. Você me dá e eu te dou a córnea. Então, elas foram doadas. Tem, inclusive, os recibos, tem tudo. E esse é um hospital particular ou... É um hospital particular. E o Ministério Público, Polícia Federal, todas essas autoridades se negam até hoje a investigar o hospital que fazia tráfico de córneas numa quantidade impressionante, porque sequer autorização eles tinham. Os rins foram implantados na cidade de Poços. Um deles, a mulher que recebeu o rim, morreu uma semana depois. E o outro, eu não sei como está a pessoa que recebeu, mas ambos faziam parte de uma organização onde você pagava uma mensalidade para receber um órgão, tá? Tipo um consórcio de rim. Esse também saiu, a PF não investigou. Também não. Em mais de 20 anos, nunca investigaram. Não, nunca. Não. Tem uma série de coisas que nunca foram investigadas e que eles não vão investigar e que eles não têm interesse nenhum em investigar. Esse caso do meu filho, que não é só do meu filho, são 7 vítimas, ele daria uma lava-jato. O trabalho realizado pela Polícia Federal foi de um amadorismo assustador. Sebastião Pujol sequer foi chamado à CPI pela insignificância de seu trabalho. Para se ter uma ideia da situação, dos 16 casos investigados, a PF realizou a exumação apenas no caso do meu filho, devido à minha insistência diante dos fatos que precisavam ser esclarecidos. Houve muita resistência da Polícia Federal em realizar essa exumação. O perito escolhido foi um professor universitário ligado ao chefe da máfia, Carlos Mosconi. Somente houve perícia no primeiro caso, que é o inquérito 039 do caso Paulo Pavese. Nesse caso foi feita perícia pelo IML em Minas Gerais, por um médico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, que também foi acompanhada, cuja a exumação foi acompanhada também por assistentes técnicos da família do menino Paulo Pavese. Ao final do inquérito que apurava a morte de Paulinho, a Polícia Federal apresentou o seguinte indiciamento: Álvaro Yanes, retirada ilegal de órgãos. Celso Roberto Frasson Scaff, retirada ilegal de órgãos. Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, retirada ilegal de órgãos. Odilon Trefiglio Neto, retirada ilegal de órgãos. A Polícia Federal também decidiu que eram inocentes os médicos José Luiz Gomes da Silva, que foi responsável por fazer a cirurgia de emergência causando danos irreversíveis a Paulinho. José Luiz Bonfito, que permitiu que Álvaro Yanes cuidasse de Paulinho visando retirar os órgãos e agindo objetivamente para causar a morte encefálica. Jefferson André Skulski, que fraudou laudos de exame de morte encefálica, e Sérgio Poli Gaspar, que classificou Paulinho como vivo e administrou anestesia geral pouco antes dos órgãos serem removidos. Para a PF, extrair órgãos de uma criança viva não era homicídio, só uma extração ilegal de órgãos sem a devida comprovação da morte encefálica, o que por si só já seria motivo para decretar a prisão de todos.
Médicos que comprovadamente participaram do crime foram inocentados ou sequer foram mencionados. O crime denunciado ignorava a existência de homicídio e se limitava apenas a uma retirada ilegal de órgãos. O indiciamento, então, é apresentado ao Ministério Público Federal. E aí, meus amigos, a pilantragem se concretiza de forma magistral. Segundo os procuradores federais, o indiciamento não estava correto. Para eles, Celso Roberto Frasson Scaff, que durante a cirurgia descreveu do próprio punho que Paulinho não tinha morte encefálica, era inocente. Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, que retirou os rins de uma criança viva, também não tinha culpa de nada. Odilon Trefiglio Neto, segundo o Ministério Público Federal, não cometeu nenhum crime, ainda que tenha ficado comprovado não possuir autorização para realizar implante ou retirada de órgãos, como determina a lei. O Ministério Público Federal afasta o crime relacionado ao transplante e passa a acusar de homicídio os médicos da emergência. Passam a fazer parte do rol de acusados dos médicos José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito, e surge um novo personagem acusado inocentemente de praticar um crime bárbaro, Marco Alexandre Pacheco da Fonseca, que por uma questão de justiça verdadeira foi absolvido. O Ministério Público Federal e Polícia Federal agiram durante todo o processo para garantir a impunidade. As divergências entre os inquéritos e denúncias demonstravam isso. O desleixo nas investigações saltava aos olhos de qualquer um que tivesse acesso aos documentos. Tais instituições, supostamente reconhecidas pela inteligência e seriedade, protegeram 2 médicos de forma vexatória, que acabaram sendo ridicularizados na CPI. Me diga só mais uma coisa. O senhor lembra para quem o senhor entregou o laudo, as chapas? Ficaram à disposição do Dr. Zé Luiz e da equipe de transplante. Aí o senhor entregou a documentação e garantiu, olha, o paciente está com morte encefálica. Sim. Mas o senhor não botou isso no papel? Não. Mas, doutor Jefferson, eu fico aqui meio intrigada, porque, afinal de contas, é uma criança, claro, mas é um paciente, pode ser adulto ou criança. Ele vai ser cortado, vai ser retirado os órgãos dele. É assim, ó, tá morto o cara, pode cortar, pode tirar os órgãos. É dessa forma que acontece? Sim. É assim mesmo no dia a dia? Eu não tô mais nem preocupada com esse caso. Eu já estou preocupada com o dia a dia da medicina. É assim mesmo, chega lá na sala de cirurgia, tem um grupo de médicos aguardando o paciente ou o morto, se for o caso, e chega um outro médico e diz verbalmente, ele está morto, pode abrir, pode tirar os órgãos, está morto. É assim? Sim, é baseado na documentação. Então, a nossa CPI tem que se preocupar com isso, checar onde é que isso está sendo ferido, onde é que a legislação deixa brecha, ou fazer uma consulta ao Ministério da Saúde. Porque isso, na minha opinião, é um absurdo. Porque já que se vai abrir uma pessoa por se achar que ela está morta, não se documenta isso. Não, eu atesto pelos laudos e tal, que fulano de tal e tal está com morte cefálica, atestado por mim, carimbado e assinado. É o mínimo que tem que ser feito. Permite uma parte, deputado, também. Pois não, deputado. A resolução 1480, 97, ela diz justamente isso que Vossa Excelência está falando. O termo é constatado e documentado. Constatada e documentada a morte encefálica. Deverá o diretor clínico da instituição hospitalar ou quem for delegado comunicar tal fato aos responsáveis legais do paciente, se houver, e a central de notificação, captação e distribuição de órgãos a que estiver vinculada à unidade hospitalar onde o mesmo se encontrava internado. Tem que estar documentado conforme... Deputado Neucimar, então me parece que a legislação não tem lá tantas falhas, né? Ainda no começo do inquérito, eu passei a pressionar a PF a dar uma satisfação e eles me ignoraram. Eu aumentei o tom e acabei sentando no banco dos réus. Ainda na CPI, Célio Jacinto me acusou de ter problemas mentais, mas durante o depoimento foi contestado pelo presidente Neucimar Fraga. Eu acho que o trabalho desenvolvido pelo Paulo Airton Pavese foi um trabalho interessante, um trabalho que, inclusive, que se não tivesse sido realizado, nós não estaríamos aqui, não haveria nem CPI para tratar do assunto. Ele sofreu muito, a situação que ele vivenciou na época é uma situação complicadíssima, né? Ele sofreu demais. E, então, o trabalho que desenvolveu foi fundamental. E tanto é que no início das investigações, nós mantínhamos contato telefônico, mas com o passar do tempo a gente percebeu que
ele estava extrapolando o limite da razoabilidade de um cidadão comum, um cidadão são. E a gente pôde observar com o decorrer dos fatos que aquele sofrimento sofrido por ele se transformou numa paranoia. E aí, infelizmente, todo o manancial de informações que ele obteve, inclusive ele obteve cópia de todo o inquérito, ele solicitou, mesmo não sendo, porque no inquérito policial nós fornecemos cópia para o advogado do investigado. Em algumas situações da vítima, por exemplo, no crime contra o patrimônio, não é rotineiro fornecer cópias de investigação policial para pessoas que não seja vítima ou investigado. Mas mesmo assim, em virtude de todo o contexto que cercava a situação dele, nós fornecemos cópia de todo o inquérito para ele, que inclusive ele utilizou para instruir várias situações, várias providências que ele desencadeou. Mas a gente percebeu mais ao final que ele extrapolou os limites do razoável e parece que passou a sofrer de um problema psicológico mal resolvido por ele. E isso é lamentável, porque ele poderia, de uma maneira mais adequada, mais inteligente, ser útil a Poços de Caldas, ser útil à comunidade médica e principalmente às pessoas que estavam e estão na lista de espera. O trabalho desenvolvido por ele foi um trabalho brilhante, diga-se de passagem. A respeito do Paulo Pavese, durante toda a sua luta, e não dá para a gente medir e imaginar a dor de um pai que perdeu um filho, que autorizou a doação dos órgãos desse filho, voluntariamente, atendendo a campanha de doação e sensibilizado com a necessidade que nós temos no Brasil de salvar vidas através do transplante. Que depois descobre, denuncia, as irregularidades denunciadas, a maioria delas foram comprovadas no inquérito, foram comprovadas pela auditoria do Ministério da Saúde que está aqui. É claro que qualquer pessoa que passa por um momento desse fica abalado nas suas estruturas emocionais. Agora, a partir daí dizer que ele é um desequilibrado mental, que ele não tem condições psicológicas para tratar do assunto, vamos partir do princípio que ele fosse realmente, tivesse ficado desequilibrado com a situação. Não acha muito estranho uma pessoa desequilibrada ter denunciado, ter sido encontradas irregularidades e, além do caso dele, ter sido aberto mais 16 inquéritos com irregularidades encontradas pelo mesmo delegado e pelo outro delegado atuante? Não acha estranho? Que desequilíbrio há numa pessoa dessa? É claro que ele deve ter passado por alguns abalos emocionais. Mas as denúncias que ele fez e que ele lutou, ele comprovou, está comprovado na auditoria do Ministério da Saúde, está aqui. Durante a CPI, a única estratégia que restou ao delegado foi me acusar de ser um débil mental. Mas diante de tantas provas, os deputados perceberam que era apenas um grito de desespero. Sebastião Pujol ganhou o comando de uma delegacia de Polícia Federal no interior do estado de São Paulo, graças aos serviços prestados à máfia. Esse médico, ele criou uma ONG que fazia consórcio de rim. Essa ONG era ligada ao consultório privado dele. Então, ele atendia os pacientes nesse consultório privado e inscrevia o paciente nessa ONG. A ONG tinha uma lista paralela de transplantes. Então, uma lista regional, como deveria ser, ela só poderia ter pessoas de Minas Gerais. E tinha gente do Rio, de São Paulo, da Bahia, certo? Então, era uma lista nacional paralela. A ONG, no papel, ela dizia o seguinte: nossa obrigação, nosso objetivo é ajudar os pacientes crônicos renais, né, desde que eles fossem pacientes do Álvaro Yanes e que pagassem uma mensalidade para essa ONG. Então, a pessoa se inscrevia na ONG e ela já estava se inscrevendo na fila de transplante, era essa a finalidade, só que ela pagava para fazer parte dessa fila. E se ela pagasse um valor a mais, ela tinha acesso a mais benefícios. Quais eram os benefícios? Vou te dar um exemplo.
tem uma senhora que era casada com um agricultor de Pouso Alegre e ela ficou doente, ela precisava de um rim e o Álvaro pediu para ele, olha, você me dá R$2.000, na época era muito dinheiro, e eu faço o transplante dela. Então o agricultor foi lá, tirou o dinheiro da poupança, pagou o médico e em 40 dias ela recebeu um rim. Por quê? Porque, veja bem, no Brasil hoje, inclusive hoje eu fiquei sabendo um caso, tem gente há 8 anos na fila que não consegue receber um rim. Pois é, queridos ouvintes, chegamos ao final deste programa e... Olha, cara, eu procurei ser o mais tranquilo possível na edição. Mas, enfim, não sei se esse episódio vai ficar privado daqui a algum tempo. Então, aproveite, né? Se é que não vai ter alguma parte que vai ter que ser cortada. Mas vocês veem que o caso não é mole, cara. Não é. Tira da tua cabeça, cara. Quando tu assim, se tu não entendeu ainda onde tu vive, saiba que tu está na selva, tá? E é o seguinte, esse programa vai acabar. Pois é, esse programa vai acabar se tu não ajudar, se tu não contribuir. Contribua com o canal sendo membro pobrão, enfim, ou não, um pouquinho mais. Ou membro patrão, agora eu não me lembro quais são as... E se tu não contribuir com esse podcaster, sim, chegamos ao momento pedinte, né? Ah, tu gosta, coisa e tal? Pois é, cara, vai acabar, o programa vai acabar, talvez tenha só mais um episódio, se não houver ajuda, né? Então, quer ajudar, cara? Vai lá no tipa.ai/recortes da hora, faça a tua doação se tu quiser ajudar, né? Se tu quiser que o programa continue. Doações a partir de 3 pila. E, cara, dependendo, se a gente tiver bastante engajamento, eu continuo o programa. Detalhe, isso é ordem do próprio Hernani, tá? Não estou sendo um pedinte chato. Não. Todo trabalhador merece seu salário, o patrão sabe muito bem disso. E é o seguinte, para vocês entenderem, programas sobre crime trazem, sabe o que? Muito problema. Por isso que o Hernani parou com Na Boca do Crime. E o Na Boca do Crime, né, eu pedi para o Hernani se eu poderia continuar, se ele tinha interesse, né? E ele falou, pô, cara, vamos ver se esse teu formato aí, se der certo, se o pessoal gostar, daí e contribuir, tu fica. Se não, tu tem mais é que fazer alguma coisa que te dê grana, porque ficar só nisso... Porque o YouTube ele não monetiza. Esses vídeos sobre crimes, eles não são monetizados. Por isso que a gente precisa da tua ajuda. Tu gosta, cara, gosta do conteúdo, gosta que traga as coisas? Contribua. Senão a gente para. E é verdade, né? A gente vai atrás daquilo que é melhor para nós. Então, foram horas aqui de edição para entregar esse programa, sem contar a entrevista, né, com o Paulo. Então, esse é o recado. Foram colocados aí trechos de 2 documentários, sendo um que demonstrando que o Paulinho existiu, né? E são as imagens do Paulinho na escola, como vocês puderam ver. E também o trecho de um documentário, né, do Paulo, demonstrando o problema com a PF. Por quê? Porque ele foi indiciado por um crime que ele não cometeu. Então sumiu um documento. Bom, para vocês terem ideia, esse documento, tá? Paulo, ele não teria conhecimento de que esse documento existia se não fosse a CPI. Quem abriu a CPI foi o Paulo, ele não teve nenhuma ajuda, tá? De político querendo... Não foi um político que disse, puxa, precisamos ver esse caso. Não. O negócio ia ser chutado para debaixo do tapete.
Mas no próximo programa, que talvez seja o último, se houver contribuição, né, e chegarmos aí a uma grana, né, e eu vou falar com o Hernani e, né, a gente prossegue. Se não, vão ficar só 4 episódios mesmo, tá? Mas, cara, vocês perceberam que Brasil não é para amador. Então, fiquem de olho e voltamos no próximo episódio com crimes, monstros e desordeiros. Quem sabe o último.